Você já percebeu que a sensação de solidão não necessariamente é por falta ou ausência de pessoas ao seu lado? Você quer entender o porquê esse sentimento de solidão? E se você quer dar adeus à solidão, fica aqui com a gente para você ter uma direção da parte de Deus. Bom dia, dia bom! Esse é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou e dormiu. Está acordando para o propósito junto comigo? Porque o Senhor tem nos sustentado, nos sustentou e nos sustentará. Portanto, seja grato a Deus, celebre ao Senhor pela oportunidade de mais um dia estarmos na presença dele, chegando ao final da semana, sexta-feira, que para muitos é o término, mas para nós que servimos ao Senhor é dia de glorificar, dia também de agradecer e dia de começar uma jornada para o final de semana na mesma intensidade da qual começamos. Você deve estar se perguntando, pastor, como que eu termino a semana com o mesmo pique ao qual eu comecei? Tendo a certeza que Deus tem um propósito na sua vida e que você está cumprindo a missão que diz respeito a este propósito. Certamente você vai vencer o seu cansaço físico, descansará também a sua mente, o seu corpo e seguirá dia após dia. Eu sou muito grato pela tua presença aqui conosco, você que participou todos os dias da semana, desde a nossa estreia no dia 2 de janeiro e está chegando com a gente aqui na sexta-feira. Isso é importante porque a gente começa a criar vínculo, você começa a entender a maneira com que Deus tem direcionado a minha fala, você também começa a entender aqui um pouco do formato e também vai compreendendo as direções que Deus vai nos dando para a gente modular aqui algumas coisas, agregar algumas coisas e também a nossa maneira de se comunicar. Portanto, você que está aqui pela primeira vez, eu preciso dar um recadinho para você. Primeiro, dizer que é um prazer poder ter a tua companhia aqui pela primeira vez, nesse dia que nós estamos encerrando a primeira das semanas, as quais falaremos acerca de temáticas e assuntos ligados ao Espírito Santo. E aí eu quero dar aqui boas-vindas para você e dizer que você precisa instalar o app na sua vida. Você não está entendendo? Eu explico para você. App é Acordando para o Propósito. É o nosso programa diário aqui, todo dia, 6 e 7 da manhã, de segunda a sexta. Então, como que você instala o app na sua vida? Como que você instala o Acordando para o Propósito na sua vida? Primeiro, você tem que fazer a inscrição aqui no nosso canal, porque a inscrição é gratuita e é o primeiro passo para você aqui se inscrever e se matricular nos nossos momentos aqui de ensino da palavra, de reflexão, de oração, é o primeiro passo. Então, a primeira ação é inscreva-se no nosso canal neste momento, não deixa para o final do vídeo. 2, você já pode também acionar o sininho das notificações. Por quê? Com o sininho, assim que nós disponibilizamos o link do nosso app aqui diário, você já vai ficar sabendo, porque o YouTube vai mandar uma notificação para você. Agora, também é necessário que você curta, comente e compartilhe. Por que isso? O nosso canal ele é um canal recente, o nosso programa mais recente ainda. E o YouTube ele entende um conteúdo como relevante não pela qualidade e o valor que tem aqui no conteúdo que nós estamos exposando, mas o YouTube ele entende a relevância de um determinado canal, de um determinado vídeo, através dos comentários, das curtidas e também dos compartilhamentos. Isso significa o quê? Eu preciso e conto com você para poder fazer isso. Canais que falam sobre ensino, principalmente do ensino bíblico, que falam a palavra de Deus, que tem oração, que não é canal de entretenimento, não é canal de besterol, eu digo para você, é uma dificuldade muito grande de o YouTube fazer com que esse conteúdo chegue a outras pessoas. Então, eu só posso confiar em você que está aqui participando conosco e na boa mão de Deus sobre a tua vida para poder ser um agente multiplicador do nosso programa e principalmente um agente multiplicador da palavra de Deus. Então, quais são as ações? Fazer sua inscrição, ativar o sininho das notificações,
curtir, comentar e compartilhar. E óbvio, compartilhando você está convidando outras pessoas. Lembre-se de dizer para as pessoas que até o término do nosso mês nós estaremos dentro de uma temática sobre o Espírito Santo. Então as nossas reflexões, as nossas orações, muitas coisas daquilo que nós vamos desenvolver aqui, elas estão ligadas a esta temática maior do Espírito Santo, tá certo? Então nós vamos para a nossa reflexão de hoje. Você viu aí, né, que a gente está falando sobre questões relacionadas à solidão, a ideia de nós não andarmos sozinhos, para nós darmos a Deus a solidão, e certamente você não deve estar entendendo. Pastor, você está falando sobre o Espírito Santo, e o que, que tem a ver essa história de solidão? Porque geralmente as pessoas pensam em solidão, associam isso à vida sentimental, à vida conjugal, ou qualquer cenário relacionado à vida familiar, amorosa. Mas não, a solidão ela tem afetado muitas pessoas, principalmente nessa pós-modernidade. Muitas pessoas estão tendo a companhia de aparelhos eletrônicos e não estão tendo mais a parceria e a companhia de pessoas. Mas como se não bastasse, às vezes as pessoas até têm a companhia de outras pessoas, mas apenas de maneira física, porque não há ali de fato uma presença. Infelizmente, nós temos ouvido e escutado muitos fatos que pessoas estão até cessando as suas vidas por conta da solidão, por conta de coisas relacionadas ao isolamento, por exemplo. Eu digo para você com toda certeza naquilo que a própria psicologia fala acerca do ser humano. O ser humano, ele foi criado como um ser espiritual, um ser também relacionado à questão emocional, mas o ser humano ele também é um ser social. Então veja, a questão da espiritualidade é essencial para a vida do ser humano. A questão da questão emocional também é muito importante, mas o vínculo social que o ser humano precisa e necessita ter é muito grande. Nós não nascemos para poder ficarmos sozinhos. A interação social, seja ela no âmbito familiar, seja ela no âmbito da convivência social de maneira mais abrangente, ela é muito necessária para nossas vidas. Muitas pessoas estão, de fato, perdendo a sua vida emocional por conta da falta de vida social. E eu digo mais para você, uma sociedade tão populosa e as pessoas estão se sentindo sozinhas, isso tem muita coisa para além de pessoas que se relacionam com questões eletrônicas, com aparelhos eletrônicos, redes sociais, mas não efetivamente na prática, tudo pelo meio online. E aí tem outra questão aqui muito importante. Quando nós falamos sobre a questão de relacionamento, sobre o aspecto espiritual, nós podemos dizer para você aqui, e você pode anotar isso se você está chegando aqui, talvez você nunca frequentou uma igreja, aí você recebeu esse link aqui, ou você entrou aqui no nosso programa. Eu gostaria de dizer para você uma coisa. O ser humano ele tem três vazios quando ele nasce. O ser humano tem três vazios quando ele nasce. Vazio número um, vazio de pai. Vazio número 2, vazio de mãe. Vazio número 3, de Deus. Então, são esses três vazios que o ser humano nasce naturalmente. Vazio de pai, de mãe e de Deus. Aí eu posso dizer para você com toda certeza, o vazio de pai, ele pode ser de alguma maneira preenchido ou de alguma forma suportado com alguma figura masculina, ainda que não seja a figura paterna. Então veja aqui, é possível que uma pessoa que teve ausência da figura paterna, ela consiga preencher através da figura masculina, de um homem que tem uma representatividade, talvez uma liderança, um mentor, uma pessoa mais experiente, alguém que traga segurança, pode ter essa representatividade. Para o aspecto materno, da mesma forma. Talvez você pode ter sido criado sem mãe. E aí você falou,
Pô, aqui na minha casa o meu pai se desdobrou, ele foi pai, ele foi mãe. E aí eu digo para você, ficou ou não ficou um vazio em relação à figura feminina, à maternidade nesse sentido? E aí você vê que, às vezes, você canalizou algumas coisas da tua vida para essa área, dessa busca, talvez uma determinada carência nas relações afetivas, até em relação à questão da vida amorosa, isso é a ausência de maternidade. E aí pode se suprir o quê? Com a representatividade de uma figura do sexo feminino. E aí, e o vazio de Deus? Esse vazio, eu posso dizer para você com toda certeza, não há como suprir com nenhuma outra coisa. É por isso que muitas pessoas têm buscado a alegria, o prazer em coisas que são tão momentâneas, mas que no fundo, essas pessoas podem até não ter a compreensão. Às vezes acha que isso é até uma palavra abstrata, mas no fundo, quando pessoas estão buscando prazeres, satisfações momentâneas, coisas até que são destrutivas para as suas vidas, o que elas estão buscando verdadeiramente é a presença de Deus. Mas, infelizmente, muitos buscam pelas vias erradas. E por que eu estou falando isso para você? Porque se a gente começou aqui a falar sobre dar a Deus a solidão, de você nunca mais se sentir sozinho, lembre-se, nós estamos aqui no mês do Espírito Santo. E aí tem uma história aqui interessante para contar para você. Uma história interessante e magnífica. Você sabe que Jesus ele veio a essa terra, se não para cumprir um propósito da vontade do Pai. Lembra que a gente falou aqui sobre a ideia de trindade? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então Jesus, enquanto Deus Filho, ele veio a esta terra cumprir um propósito para salvar a humanidade da de todas as questões que envolvem o pecado. O pecado, que é algo na essência do ser humano, algo destrutivo, que começou lá no pecado do primeiro homem, voltando aí à história do Éden, lá no paraíso. Quando a gente lê Gênesis, a gente aprende isso. E aí Jesus ele veio para esta terra para poder dar a sua vida por amor da humanidade. Jesus ele veio provar de maneira prática, o seu amor para com a sua criação. João 3,16, um texto muito importante, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Grave essa palavra, vida eterna. Você já imaginou que se você tem em Deus vida eterna através desta salvação concedida por Jesus, como que seria alguém criado para poder viver eternamente, que agora foi resgatado, porque o ser humano foi criado para viver eternamente. Ou ele viverá eternamente no inferno, tá certo? É dureza falar isso, mas aquele que vive desgarrado de Jesus, ele vai viver a eternidade no inferno. Mas aquele que reconhece Jesus como Salvador, ele tem uma vida direcionada para a eternidade com Deus no lar celestial. Então veja que alguém que foi criado para poder viver eternamente precisa desfrutar da companhia, precisa desfrutar de uma convivência social saudável e principalmente desfrutar da presença de Deus. E aí a história que eu falei que ia contar para você, ela tá um pouco depois, nesse mesmo livro que eu falei aqui para você, o Evangelho de João, eu falei aqui sobre João 3,16, mas lembra que a gente aqui, se você não tem acompanhado nossos programas, volte e ouça o que nós temos conversado nos outros programas. E aí a gente falou, olha, o texto de João capítulo 14 é muito importante para nós conversarmos sobre o Espírito Santo. João capítulo 14 é um texto muito importante para falarmos sobre o Espírito Santo. Pois bem, é neste texto de João capítulo 14, e eu vou já ler aqui para você o versículo 16, 17 e o 18, para poder aqui você entender essa reflexão.
Mas, basicamente, esse texto eu quero que você entenda o seguinte: você vai projetar a sua mente e pensar na última noite de vida de Jesus aqui nesta terra. Isso significa o quê? A última noite de vida terrena de Jesus. A última noite de vida terrena de Jesus. Isso significa o quê? Ele está a poucos momentos de ser crucificado. A sua vida vai ser dada numa cruz, no madeiro, como sacrifício pelo meu e pelo seu pecado. E aí você quer saber o que Jesus ele vai dar de instrução? O que ele vai falar acerca desta partida terrena em relação ao propósito que será cumprido? Então, na última noite de vida terrena de Jesus, ele vai falar no versículo de número 16 do Evangelho de João, capítulo 14. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Grava isso daí. Se você quiser, pegue um papel, pegue uma caneta e vá anotando isso daí. Essas coisas que eu vou frisando para você, você precisa anotar. Você precisa anotar para poder você aprender e para poder você também fixar o que nós estamos aqui conversando e refletindo. Então, eu rogarei ao Pai e ele vos dará um outro consolador. Então, se ele fala que vai dar, que o Deus Pai vai dar outro consolador, significa que o Senhor Jesus ele tem esse papel de consolador. Só que ele vai falar para que este outro consolador será dado por Deus Pai. A sequência do versículo diz: para que fique convosco para sempre. Olha só que interessante. Lembra que eu falei sobre eternidade? A eternidade é um lastro temporal, na verdade, um lastro que não está preso ao âmbito temporal. Então, é algo que nós não conseguimos quantificar. Por quê? Nós estamos presos ao relógio, ao cronos, não conseguimos entender este relógio que nós chamamos de tempo de Deus, chamado Kairos, nós não conseguimos entender. Mas este outro consolador é para ficar conosco para sempre. Então, para sempre é a ideia de quê? De eternidade. Olha aqui, Jesus ele está se preocupando com a ideia de nós ficarmos para sempre com a companhia de uma figura consoladora, uma figura de amparo, uma figura de sustento, de apoio, de companhia, de relação, de comunhão. Então, quem disse que você foi feito para poder viver sozinho? Ou quem disse que você foi feito para poder viver rodeado de pessoas, mas sem ter uma relação social? E pior do que isso, quem disse que Deus te fez para impedir que você tenha acesso a um relacionamento com Ele? Deus ele está querendo te dar acesso a um relacionamento pleno com Ele. Não somente ter a ideia de que o Espírito Santo ele está contigo, ele está em você, mas principalmente de você se relacionar com ele. Porque muitas pessoas estão se sentindo sozinhas à toa, quando poderiam estar rogando ao Espírito Santo, fazendo suas petições serem conhecidas diante do Espírito Santo e também de ter uma relação de ouvir o Espírito Santo. Comunhão, comunicação. Quando tem comunhão, comunicação, não vai sobrepujar a solidão. Quando tem comunicação e comunhão, não há nenhuma forma que a solidão venha prevalecer. Então, vamos melhorar isso aí? Então, comunicação e comunhão, não haverá solidão. Com comunicação e com comunhão, não haverá solidão. Eu estou querendo dizer para você o seguinte: esse Espírito Santo, este outro consolador, e nós já vamos analisar aqui um pouco, de maneira muito breve, essa questão desse termo outro consolador. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: se você está se sentindo sozinho, tem um jeito de você dar adeus a esta solidão. A solidão que talvez você tenha não é a representatividade da oportunidade que você tem, a oportunidade de se relacionar com o Espírito Santo. Eu estou dizendo para você que você pode ainda estar distante de relações sociais, mas o Espírito Santo ele tem o poder
de ser este companheiro na tua jornada, na tua caminhada. Inclusive, de te direcionar às relações sociais que você vai ter. As pessoas estão falando muito sobre ter amizades tóxicas, amizades que trazem um tipo de malefício para a nossa caminhada. Agora, você já imaginou se você tiver uma relação com o Espírito Santo, uma relação com este outro Consolador? Aí o versículo 17, eu sempre gosto de falar, né? Aí Jesus vai falar: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então a promessa aqui é de não somente ele habitar conosco, mas ele habitar em nós. Tem uma diferença muito grande. Você imagina, por exemplo, uma pessoa dentro de você te influenciando, te conduzindo, te direcionando e suprindo todo o aspecto relacionado à solidão? Isso aqui é algo maravilhoso. Isso aqui é algo maravilhoso. O Espírito Santo é uma companhia para a sua vida. Não importa a tua situação conjugal, não importa o teu estado civil, não importa as questões relacionadas ao teu convívio social, aquilo que aconteceu, as questões que te trouxeram algum tipo de amargura, algum tipo de rompimento de relações. Lembre-se, tudo isto pode ser curado com a presença do Espírito Santo. Eu tenho certeza que você aprendendo isso, nunca mais você vai se sentir sozinho, nunca mais você vai se sentir naquilo que chama de solidão. Como? Comunicação e comunhão com o Espírito Santo trará a ausência de solidão para a tua vida. Isso é algo fantástico, isso é algo extraordinário para você. Veja, o versículo 18 vai dizer: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Isso aqui é a fala de Jesus. Ele está falando: olha, eu vou cumprir o meu propósito, eu vou cumprir o meu chamado, eu vou dar a minha vida na cruz do Calvário, eu vou remir as suas vidas do pecado, vou te dar salvação. Então ele está dizendo o seguinte: olha, eu, enquanto carne, eu, enquanto Deus encarnado, tá certo? Você não vai poder palpar, mas você vai poder sentir através do outro Consolador. E aí eu explico para você, esse termo outro Consolador, aquilo que a gente fala, né, sobre as línguas que originalmente a Bíblia foi escrita, por exemplo, o Novo Testamento, que é onde nós temos o Evangelho de João, ele foi escrito na língua grega, a língua grega. O Novo Testamento, ele basicamente está escrito em grego. E aí é interessante, porque este termo outro consolador, obviamente, ele vai ter uma tradução, ele vai ter uma forma no grego para ser apresentado para a gente. Então, esse termo outro consolador, ele no grego significa allos parácletos. Allos parácletos. Tá certo? Essa é a pronúncia. Não é aqui a minha especialidade, mas a maneira com que eu falo para você, tenha certeza, é compreensível, você consegue entender. Allos parácletos. Allos parácletos. E o que significa isso? Vamos fazer por parte? Vamos lá. Então, o outro consolador é allos parácletos. O allos, no grego, tem uma ideia muito clara de que outro da mesma espécie. Veja que quando nós lemos outros, aqui no português, é só pensar em outra pessoa, mas no grego a palavra para outro é allos. E allos quer dizer, sabe o quê? Outro da mesma espécie. Olha Jesus vinculando o Espírito Santo à Santíssima Trindade. Outro da mesma espécie. Então veja que Jesus está deixando muito claro aqui. Jesus ele não vai mandar um qualquer ou um substituto. Não, ele vai mandar outro da mesma espécie. Tá certo? Então ele está dando aqui direcionamento que o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade.
Vai acompanhando aqui as nossas reflexões para você captar aqui o que nós estamos conversando. Eu busco trazer de maneira muito simples, nada aqui muito técnico e não necessariamente muito teológico, porque aqui tem um cunho devocional também. Eu quero aqui que você aprenda a Bíblia Sagrada, que você reflita a Bíblia Sagrada, que você possa avançar também em conhecimento da palavra, mas de uma maneira aplicada e devocional. Então, eu não vou trazer aqui para você coisas miraculosas no sentido da inteligência humana ou dos estudos aprofundados. Não, aqui é a ideia da gente trazer conhecimento bíblico de maneira clara, de maneira simples, para poder você palpar e conseguir colocar em prática. Então, halos, que quer dizer outro da mesma espécie, tá certo? Isso é no grego. E agora, o Paracletos, ou Parácletos, assim na pronúncia que tenha mais aí de maneira com a colocação da fonética do texto grego. Então, Parácletos. Então, podemos dividir da seguinte forma para a gente entender: halos, outro da mesma espécie. Isso aí você já entendeu. E o Parácletos. O Parácletos, a gente pega esta palavra e também podemos tirar aqui e dividi-la em duas partes. A primeira, o para, ou dentro do paracletos, o para, e o cletos. O para é ao lado, tá certo? O para é ao lado e o cletos é chamado. Então, parácletos é para, ao lado, e cletos, chamado. Então, olha só que interessante. Então, o Espírito Santo, ele é outro da mesma espécie. Então, é Jesus que está falando isso. O Paráclitos, o Paráclitos, é outro da mesma espécie que foi chamado para estar ao nosso lado para sempre. Olha que maravilha! Então, por isso que eu coloquei aqui para você, dê a Deus a solidão. Adeus solidão por toda a tua caminhada. Jamais você vai se sentir só, porque o Senhor Jesus Cristo está garantindo. Olha, eu rogarei ao Pai e Ele lhes dará, Ele vos dará um outro da mesma espécie, chamado para estar ao vosso lado para sempre. Olha que maravilha! E o para sempre é o seguinte: é para desfrutar por toda a eternidade. Jesus está falando: olha só, eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou deixar vocês aí à deriva, não vou deixar vocês aí ao léu, sem uma direção, sem o leme. Não. Eu vou rogar ao Pai, e ele vos dará outro consolador, isso é, halos parácletos, outro da mesma espécie, chamado para estar ao nosso lado para sempre. Meu Deus, isso aqui é maravilhoso. Eu não sei como você chegou aqui nessa sexta-feira. Talvez uma semana conturbada, primeira semana do ano, você com todas as expectativas, e eu já falei e repito aqui, às vezes o ano muda, mas o que tem que mudar mesmo são nossas atitudes. E às vezes muda as nossas atitudes, mas inicialmente as circunstâncias não mudam. Eu quero dizer para você, você chegou aqui, você já está vencendo a primeira semana de 2024. Eu quero dizer para você, tenha perseverança, a perseverança de quem está com o Espírito Santo trabalhando pela tua vida, te conduzindo para a vitória. Você chegou até aqui, virou o ano, começou o ano. Este ano vai ser um ano de vitória para a tua vida. Sabe por causa de quê? O Espírito Santo, aquele, o outro consolador, aquele da mesma espécie do Senhor Jesus, aquele que é parte da Trindade, aquele que está com você, aquele que foi chamado para estar com você para sempre, ele está cumprindo o seu ofício. Significa o quê? Jesus ele deu a sua vida na cruz do Calvário e nos proveu um companheiro para sempre. Este é o Espírito Santo. Então eu vou falar aqui para você. Você vai colocar aí no nosso chat e você vai espalhar isso daí por todos os lugares. Vai marcar o meu Instagram, @Edvanei_Fernandes. Vai colocar a hashtag APP. Vai escrever Acordando para o Propósito. E você vai dizer assim: eu conheço o Espírito Santo.
nunca mais me sentirei sozinho. Eu conheço o Espírito Santo, nunca mais me sentirei sozinho. Você vai colocar isso daí, coloque isso daí em nome de Jesus. Eu conheço o Espírito Santo, nunca mais me sentirei sozinho. Eu quero profetizar na sua vida. Pode ser que Deus tenha colocado alguém aqui para poder ver esse programa, alguém está aqui participando desse programa e estava vivendo um tempo de solidão, às vezes mesmo estando ao lado de alguma pessoa, ou estando ao lado de outras pessoas, ou tendo até um determinado convívio social, mas um convívio apenas de espaço e de lugar, mas sem comunhão, sem interação, apenas de corpo, mas não de alma, não de espírito, não de compartilhamento e de interação, mas você tem o Espírito Santo. Quando você entender que através deste suprimento de presença com o Espírito Santo, eu quero profetizar que até as tuas relações sociais vão mudar. Até as tuas relações sociais vão mudar. Eu quero declarar para você, a semana está caminhando para o seu final. Outra semana irá iniciar e eu vou estar aqui esperando você, porque nós vamos passar mais algumas semanas aqui debruçando sobre essa obra maravilhosa do Espírito Santo, dizendo para você, levanta a tua cabeça, acabou a semana, mas está iniciando um novo tempo. Essa é a primeira semana do ano, é a primeira semana do ano, não é hora de você ficar cabisbaixo. Você acabou de fazer uma porção de promessas na virada do ano, você acabou de colocar uma porção de metas, e chegou sexta-feira da primeira semana, você já está desanimado? Não, por favor. O Allos Paráclitos, ele está com você. Aquele que é da mesma espécie, que foi chamado para estar ao seu lado para sempre, está cumprindo o seu ofício. Feche os seus olhos. Você que está aqui diante dessa tela, você que está nos acompanhando, talvez você diga assim, pastor, a minha vida está uma bênção. Eu tenho família, tenho filhos, eu tenho companhias, eu estou na igreja, tenho comunhão. A minha vida é uma vitalidade no âmbito da companhia. Eu entendo que o Espírito Santo está na minha vida, eu me relaciono com o Espírito Santo. Então, eu quero fazer uma oração aqui para você que está nessa situação e para você que está se sentindo também na solidão. E eu quero dizer para você, e vou orar, eu quero que você preste atenção, feche os seus olhos, se você puder. Quero aqui agradecer as pessoas que nos acompanham indo para o trabalho, tem pessoas que colocam através do Bluetooth no carro para poder ver o nosso programa, pessoas que estão escutando pelo fone, numa condução, no metrô, no ônibus, num BRT, ou você que está em casa, né? Às vezes você, dona de casa, já acordou cedo, começou a movimentar as coisas em casa para poder fazer o almoço na sexta-feira e você também está nos escutando. Eu quero dizer para você, você que pode, tá certo? Você que pode, feche seus olhos, curve a sua cabeça e ore comigo. Deus Espírito Santo, nós oramos a Ti. Tu que és a nossa presença para sempre. Aquele que foi colocado em nossas vidas, chamado para estar em nossas vidas de maneira constante, contínua e eternamente. Eu quero profetizar aqui, neste nosso programa de encerramento de semana, que aqueles que estão com fartura da tua presença, que estão com fartura em relação ao convívio social, não estão se sentindo só. Eu quero profetizar que a tua presença irá transbordar na vida deles. Transbordar algo que paira para além do trivial, para além da média. Aquilo que vai sobrepujar os limites antes alcançados. Eu estou falando de transbordar a ponto de que essas pessoas elas possam estar perto de outras que estão necessitando de companhia, que estão necessitando de uma palavra, que estão necessitando de um afago vindo da tua parte. Eu creio, Senhor, que tu usa pessoas, portanto, tu nos criaste para poder cumprir obras das quais é a tua vontade. De igual modo, Senhor, eu apresento diante de ti. Se tem alguma pessoa aqui neste momento nos acompanhando, em qualquer parte do mundo, em qualquer parte do Brasil, em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer horário do dia, que tem se sentido só, na solidão, talvez até com depressão,
Ô Espírito Santo, eu dou uma ordem como ministro da tua palavra no nome de Jesus. Que caia por terra qualquer espírito maligno que tenha tentado a mente desta pessoa, porque eu quero profetizar superabundância da tua presença na vida desta pessoa e também todo mal seja repreendido da vida dela. Ela não vai pensar mais porque está sozinha, mas pelo contrário, ela vai entender a abundância da tua presença na vida dela. Tu que é o Deus que pode, tanto de perto quanto de longe, não há fronteiras para ti. Talvez o único espaço entre eu e esta pessoa é uma tela de computador, uma tela de celular, mas tu não trabalha necessariamente pelos meios físicos e triviais a qual o homem pode palpar. Tu é o Deus que pode entrar no coração desta pessoa, na mente desta pessoa e tratar acerca desta solidão, erradicando toda ela e glorificando o teu nome através da presença do Espírito Santo. É o que eu oro nesta manhã e desde já eu agradeço. Em o nome de Jesus. Amém. Maravilha. Acordamos sexta-feira, nós vamos acordar na segunda-feira, querendo Deus, neste mesmo pique. Eu te espero aqui segunda-feira, certo? Vamos começar, vai ser o primeiro programa na segunda, porque o nosso programa ele começou no dia 2 de janeiro, foi uma terça-feira. Então vai ser a primeira vez que nós vamos ter aqui um programa na segunda-feira. Então venha com tudo, que eu vou aqui, em nome de Jesus, acordar no ânimo do Espírito Santo, ok? É aqui entusiasmado. Uma hora eu explico o que é entusiasmado para você. Mas segunda-feira é dia de estar entusiasmado, terça-feira é dia de estar entusiasmado, quarta, quinta, sexta é dia de estar entusiasmado. Por quê? Porque nós desfrutamos da presença do Espírito Santo. Eu quero aqui fazer menção de algumas pessoas que têm nos acompanhado, mandaram mensagens nas redes sociais, estão visualizando, estão compartilhando, estão aqui participando. Quero mandar aqui um abraço para a irmã Liliane, da Penha, Rio de Janeiro. Mandar aqui um abraço para as pessoas do Nordeste que têm nos acompanhado. A professora Simoni Monteiro tem nos acompanhado diretamente de Pernambuco. Também aqui mandar um abraço para as pessoas que têm sempre nos acompanhado, Gabriel, Renata, também o nosso irmão Diego, muita gente abençoada. Eu mencionei só aqui algumas pessoas. Peço que você fique sempre atento aos nossos meios de comunicação, redes sociais. A gente sempre deixa uma oportunidade de você colocar o seu nome, sua igreja, de onde você é, e a gente faz menção aqui. Dessa forma que eu mencionei algumas pessoas representando você, que está aqui com a gente nesta sexta-feira, participando do Acordando para o Propósito. Você acredita? Teu final de semana vai ser abençoado, repleto da presença do Espírito Santo. Parabéns para você que está acordando para o propósito. Um ótimo dia e até a segunda-feira, assim querendo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe e, adeus, solidão.